Uma outra temporada que também tava bem ansioso pra ver, Christian e Nelsinho, é a da Fórmula 2, por causa do Enzo Fittipaldi. O Enzo, que é o único brasileiro nessa temporada da Fórmula 2. Eu tava fazendo um levantamento, porque o Enzo, ele assinou com a Carlin, a equipe inglesa, e também assinou na academia Red Bull. Aí eu fui fazer um levantamento. Nessa temporada, a Red Bull tem 6 pilotos no grid da Fórmula 2. A gente até projetou as chances do Enzo poder chegar na Fórmula 1, comparando com outros pilotos em outros programas nossos, mas 6 de 22 pilotos estão no programa da Red Bull, nas mais variáveis performances. Por exemplo, o Dennis Hauger, que ano passado até para alguns decepcionou, ele foi campeão da Fórmula 3 em 21 e foi só o 10º na Fórmula 2. Ayumu Iwasa, aqui acho que se eu falei errado, peço desculpas, vou estudar um pouco mais na próxima. O japonês que foi o 5º colocado ano passado na Fórmula 2 e tá na Danza agora, uma outra equipe importante. Enfim, são 6 pilotos nesse caldeirão da Red Bull, fora os outros que vão disputar, mas não é muito piloto nesse programa? Eu acho que é a Red Bull procurando o próximo, né? O lance do De Vries ter furado uma fila, você acha que abalou esse programa? Não, é porque o lance dele ter furado a fila foi, talvez... Circunstância? Eles estão com falta de um próximo cara jovem. Aí botaram ele no lugar agora, sabem que talvez o Yuki Tsunoda... Ah, não. Tsunoda. O Tsunoda, desculpa. Talvez o Tsunoda saia fora alguma hora, né? Porque se ele não performar, ele vai ter que sair fora. Tsunoda tá indo o quê? A terceira temporada dele ou segunda? Terceira. Vai pra terceira. Então, é agora, né? Ele tem que andar na frente do De Vries. Se não andar na frente do De Vries sendo o ano que ele é um estreante dele, andar na frente do... Ele já vai sair fora e eles precisam saber quem que é o próximo cara da Red Bull que vão colocar lá. Então, o Enzo tem uma chance muito boa. Se ele terminar top 3 do campeonato, né, pelo menos, e for o melhor Red Bull, a chance daquela vaga que eu acho que o Tsunoda vai perder é de 90%, na minha opinião. Uau. E não só isso. A gente está tendo um interesse de patrocinadores brasileiros muito grande no momento, né? Botaram dinheiro agora na Aston Martin, que até o Drogovic está lá. Então, se essa porta se durante o ano o Enzo foi indo bem, é o melhor Red Bull, tá entre os 3 primeiros do campeonato, e talvez precisar por algum motivo um acordo comercial aí, eu tenho certeza que esses orçamentos aí vão ir pro Enzo, entendeu? Porque o Drogovic não vai entrar no lugar do dono da equipe, do Lance, do Nossa, Stroll. Eu já sei que você vai falar, você tirou da minha boca. Eu ia falar não vai entrar no lugar do Stroll, nem no lugar do Alonso. Não, então, Só o Fernando resolver parar de correr. Ou se ele resolver parar de correr, ou arrumar uma briga muito grande lá dentro, qualquer coisa que aconteça, se ele sair por qualquer um desses motivos, aí talvez o Drugo tenha uma chance de entrar no lugar dele. E o problema do Drugo é que tem o Van Dorn também, né? Tem mais um piloto reserva lá na equipe também. Ele não é o único. Tem mais um também ali que tá na equipe. Então tem uma briga interna também. Que, diga-se de passagem, foi assinado pela Aston Martin depois da assinatura do Drugo. Isso. Agora, a pergunta aqui, por que assinaram depois do Drugo se já tinham assinado ele? Então, a situação do Drogovic, eu acho que politicamente é mais complicada do que a do Enzo. A do Enzo, ela é mais clara politicamente, só que é totalmente dependente em cima de resultado, a do Enzo. O Drugo já foi campeão. Ele já ganhou a Fórmula 2. Só que politicamente ele tá numa situação mais delicada. O Enzo, se ele for bem nessa temporada... Não, mas se eu tivesse que escolher, se eu prefiro estar no lugar do Drugo ou do Enzo? 10 vezes mais do Enzo. Porque o Drugo tá numa posição... Ele tá mais livre, parece, que o Enzo. Não, porque o Drugo tá numa situação mais complicada. Ele tá na situação um pouco igual o Pietro tá. Ali vai ser difícil ele andar, ele pode ficar naquela equipe se ele quiser talvez alguns anos, mas a chance dele andar, cara, vai ser muito difícil. Pelo menos... Por enquanto. Mas assim, se ele ficar parado, vamos supor, fique 2 anos parado, aí... É praticamente impossível. Entendeu? Por que não vão botar um campeão da Fórmula 2 pra andar? E vão pegar um cara que tá 2 anos parado. Então, ele ter ficado parado esse ano não vai ser fácil, entendeu? Isso vão começando a esquecer, vão achando que ele já não, sabe?
só por ficar parado, infelizmente. O Drugo fez o papel dele dentro do carro. Agora, pelo amor de Deus, eu não sei se foi ele que se colocou nessa situação, se quem está assessorando ele, ou de repente eles não tinham opção. A opção era aquela. A opção era aquela, Sim. então é melhor pegar aquilo do que não fazer nada. Tá. Porém, o Drugo fez o papel dele dentro do carro. Ele foi lá e ganhou o campeonato, ponto. Sim. Acabou. Mas eu, no lugar dele, eu teria assinado um contrato de piloto de teste, que eles queriam, foi uma mistura deles quererem ele também com acordo comercial, mas o mais importante... Tentar ficar livre. O mais importante era ter pego pelo menos uma temporada de Indy, né, umas pistas mistas, alguma coisa assim, pra não ficar parado e pra ter um plano B. Porque eu acho que era muito mais fácil pra ele comercialmente achar patrocinadores pra fazer a Indy logo depois que ele foi campeão da Fórmula 2, do que esperar 2 anos de piloto de teste e arriscar no andar e depois ter que procurar patrocinadores aí depois pra tentar uma carreira na Indy, por exemplo. Que é um cenário semelhante ao do Liam Lawson, que é um outro piloto da academia Red Bull, que foi o 3º colocado na Fórmula 2 no ano passado, e esse ano não vai estar na Fórmula 2, vai correr na Super Fórmula do Japão. Mas era o 2º ano dele, ficou em 3º. Ele tá com patrocínio da Red Bull ainda? Não sei. Tá ainda a academia Red Bull, só que ele vai correr a Super Fórmula. Ele não vai tentar um outro ano de Fórmula 2, então tá ali também. Talvez desses de correr por fora que nós mencionamos, é um cara que corre meio por fora também, dependendo do desempenho dele no Japão, para poder pegar uma suposta vaga do Tsunoda, caso o Tsunoda, ou sei lá, o De Vries vai muito mal e já tiram o De Vries, enfim, coisas que... Aí tiram os dois, eu acho. Aí tiram os dois, talvez, então, pode ver esse cenário. E só pra gente finalizar o cenário Drugo, se por acaso as coisas não derem certo pra ele na Fórmula 1, ok, as coisas não deram certo pra mim na Fórmula 1, eu espero que eu esteja errado. E daí ele acaba indo, ou acaba tentando ir pra Indy, eles, não sei, talvez eles estão achando que, não, eu vou pra Indy com certeza. Opa, não é bem assim. É competitivo, é difícil também lá, é muito difícil você também conseguir arrumar uma vaga competitiva. O próprio Grosjean é um ótimo exemplo disso. Ele só conseguiu estar sentado num carro da Andretti agora porque ele sentou na Dale Coyne e ele foi muito bem na Dale Coyne. Então você tem 2 problemas lá. Você precisa primeiro arrumar um carro e depois você precisa se provar numa temporada para eventualmente abrir uma vaga num carro competitivo lá na Indy. Também é difícil. Não é fácil isso acontecer. E lembrando que o tempo está passando, né? Voltando àquilo que o Júnior tinha comentado, você fica fora 1 ano, 2 anos, 3 anos, chega no 3º ano as pessoas esquecem de você. É uma situação realmente que só quando a temporada começar, desempenhos, tudo que a gente vai poder realmente saber, mas eu concordo que ficou um pouco mais complicado ali pro Drugo. Claro que a gente torce para que o Drugo possa correr por mais etapas na Fórmula 1, tem a sua chance, fiquei preso aqui, que a gente possa ter realmente essa chance de seguir na sua carreira. Claro, a gente torce para que todo mundo tenha a oportunidade na Fórmula 1, o Drugo, o Enzo, principalmente, que são os 2 que estão mais próximos ali. Aliás, o Enzo é o único na Fórmula 2 nessa temporada aqui. Brasileiro. Na Fórmula 3 a gente tem o Roberto Faria e o Caio Collet e o Bortoleto. São os representantes brasileiros na Fórmula 3, na FIA Fórmula 3. Ganhar campeonato é relativo, porque você precisa de sorte, você precisa, enfim, as estrelas precisam se alinhar um pouquinho para você, mas uma coisa é um fato, o Enzo tem que ganhar a corrida. Não adianta ele só ficar subindo no pódio, que aquilo que ele fez o ano passado, diga-se de passagem, uma temporada brilhante dele, porque ele não estava longe de estar nas melhores equipes, então o resultado dele foi ótimo. Mas agora, para ele dar o próximo passo, ou seja, a gente tem que lembrar que o funil está cada vez mais estreito. E ele está chegando no gargalo do funil, ele está quase lá embaixo. Se ele não ganhar a corrida nesse ano, ele não vai entrar na Fórmula 1. Então eu acho que eu acho que a briga maior da Red Bull tá entre o Iwasa, o japonês, e o Hauger, que vai estar no carro do Drugo, vai estar na MP, no carro 1, e o Enzo. Acho que são os 3 maiores. Os outros é o Isaac Adjar, que é um novato que vai correr na High-Tech junto com o Jack Crawford. O Jack Crawford foi o 7º colocado na Fórmula 3 ano passado. O Adjar foi o 4º colocado na Fórmula 3. E tem o Zane Malone, que foi o 3º colocado foi o 2º colocado na Fórmula 3 ano passado. E é um outro novato e vai ser o companheiro de equipe do Enzo. Agora, piloto de Barbados.
Quem que você acha que tá mais bem servido desses aí que o Thiago acabou de comentar? Cara, esse é, assim, não, honestamente... de equipe, porque ó, você tá mais por dentro das equipes do que você perguntar pra mim. Na minha época Não tinha nenhuma dessas. Não, de Fórmula 3000 eram outras equipes, não tinha nada disso. Não sei, a equipe do Enzo é boa. Agora, eu não sei, honestamente, não tenho acompanhado tão de perto assim. A Carlin é boa, a Dams é boa, mas tem suas fases um pouco, né? Uhum. O campeonato ano passado foi o carro do Drugo, que é a MP, uma equipe holandesa. Que era uma equipe de meio pra baixo. Mas ali, se você imaginar, esse campeonato é igual ao campeonato de LMP2. Os carros são todos iguais, os motores são todos iguais. Depende um pouco mais de setup da sua relação que você tem com o seu engenheiro. Quando eu corri de Fórmula 2, era a mesma coisa. Os carros, só que eu tava correndo contra a equipe júnior da McLaren, que era a RT, tava contra a Dams. Todos esses caras estavam correndo contra a gente. Só que eu tinha um relacionamento bom com o meu engenheiro, entendeu? E era uma equipe de brasileiros ali muito pequena, muito enxuta, trabalhando como se fosse a operação de Fórmula 3. Contra umas equipes que tinha, alguns dados da Fórmula 1, da pista, de tanto de gripe que ganha, um monte de simulações, um monte de coisa. Mas se você tem a sua equipe pequena, fazendo os deveres de casa, fazendo tudo que tem que ser feito, né? Como os carros são todos iguais, você consegue, né? Você consegue ir bem. Você não precisa, você não precisa desenvolver peças. Você não precisa ter uma fábrica que, sabe? Ali você compra as peças prontas, bota no carro e tudo depende de setup do carro, do piloto ter um bom feeling, de ter um bom engenheiro que faz as decisões certas. Então, de novo, é importante ter equipe boa? Mas dá pra, sabe, o que o Enzo fez o ano passado, né? Todo mundo fala, a equipe era a pior equipe, isso, aquilo. Tudo bem, pode ser a equipe que não tenha tido os melhores resultados recentemente. Agora, o carro é igual do cara que tá ganhando o campeonato, entendeu? Basta você saber, junto com o seu engenheiro, fazer um bom setup, ter uma boa estratégia, ser inteligente na corrida, e essas coisas, né? Você ser rápido por natureza, então... É diferente da Fórmula 1, que na Fórmula 1 realmente não dá pra fazer nada. Você tá numa Haas, você não vai ganhar corrida na Haas, entendeu? O carro é muito diferente. Então, enfim, é importante ter equipe boa? Mas se você se dá bem com o seu engenheiro, você tem um relacionamento bom e vocês trabalham bem juntos, é um bom líder ali da equipe, sabe? Não tem muito segredo que a equipe grande, independente do orçamento que ela tem, o apoio da Fórmula 1 que ela tenha, não tem, né, mágica que possa fazer para andar tão na frente. Para mim, a peça-chave é o engenheiro. O engenheiro. O engenheiro, além do setup do carro, por exemplo, quando você está naquele finalzinho de classificação, sai agora ou espera mais um minuto? Ele está acompanhando lá no monitor a bagunça toda que está lá na pista. Eu te solto entre esses dois carros ou eu te solto mais... Ele é uma pessoa que ele tem uma visão um pouco diferenciada de todo mundo. Então, a pessoa-chave é o engenheiro. E você falou um ponto de classificação. A classificação da Fórmula 2 é uma zona, hein? Não, é uma zona e é importantíssimo você estar largando lá na frente. Muda a sua corrida completamente. O que me chamou a atenção da temporada do Enzo, o ano passado, é que se você for analisar friamente, as classificações dele não foram tão fortes que nem as corridas. Sim. Ok, ele não terminou 2 corridas no pódio, ele não terminou 3 corridas no pódio, ele terminou 6 corridas no pódio. Então, alguma coisa de bom você está fazendo por aí. Agora, vamos ver o que você consegue fazer com esse pacote numa equipe que é considerada uma equipe competitiva.